está acontecendo? Parece um relógio. Todo dia, 2, 3 horas da manhã, o seu olho abre, está telado, aí você olha no seu relógio e 2, 2h30, 3 horas da manhã. Às vezes você sente uma vontade de fazer xixi. Vai fazer xixi, volta e o sono não volta. E você fica fritando na cama de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aí? O que está acontecendo com você? Se você é mulher, tem mais de 40 anos de idade, você está começando a passar pelas suas flutuações hormonais, alterações de estrogênio, progesterona, testosterona, mas o que impacta diretamente é a flutuação do estrogênio e da progesterona. O primeiro hormônio que começa a baixar depois dos 40 anos de idade, que é o momento em que a gente chama de perimenopausa, que ele acontece 10 anos antes de você parar de menstruar, ele faz o que com você? Ele faz com que a progesterona é o hormônio que ajuda você a relaxar, te deixa assim meio lenta. Isso acontece com você quando você está perto de menstruar? Então, quando a sua progesterona está mais alta, mas ela está baixando. Então, ao ela estar mais baixa, você perde a vontade de fazer as coisas, mas também mexe diretamente com o seu sono, com os níveis de um neurotransmissor chamado GABA. Então, a iniciação do sono é ruim, mas o seu estrogênio estando mais baixo, ele faz com que a sua serotonina, que é o neurotransmissor responsável por te deixar mais feliz, também diminua. E é a serotonina que tem a responsabilidade de fazer o controle da nossa temperatura corporal. Então, lá por 2, 3 horas da manhã, o termostato liga, a sua temperatura corporal aumenta, você sai do sono REM e você desperta. Associado a isso, a gente também tem uma alteração nos níveis de cortisol. Isso mesmo, o seu corpo está totalmente desregulado. E esse cortisol mais alto às 3 da manhã faz com que você precise despertar, acordar. E o que causa tudo isso? Isso aumenta a sua fome, isso aumenta a sua resistência à insulina, isso prejudica a sua memória. Você já deve ter percebido que antes você lembrava dos nomes das pessoas mais fácil, que você não precisava de agenda, que você não precisava de lista para ir para o supermercado. Agora precisa de tudo isso. Sim, quando você tem um sono ruim, você tem uma diminuição da sua memória, foco e concentração. Então, diante de tudo isso, nós precisamos melhorar a qualidade do seu sono. Nós precisamos regular os seus hormônios, principalmente quando a gente fala de progesterona e estrogênio. Então, o que você pode fazer para a partir de agora não acordar às 3 horas da manhã, sendo assim, mantendo sua memória, não tendo ganho de peso e principalmente não fazendo resistência à insulina, em que você pode ficar diabética com o advento da menopausa ou até mesmo um pouco antes disso. E o que você vai fazer? Você primeiramente vai ter que cuidar da sua qualidade de sono, respeitar os horários das refeições. Faça as suas refeições sempre nos mesmos horários. Se você perceber que durante o início da manhã você tem energia, mas depois do almoço você tem um sono absurdo, à tarde você está imprestável, isso tem a ver com os seus níveis de cortisol. E o que ajuda a modular o seu cortisol é uma refeição mais proteica pela manhã. Então, capriche no consumo de alimentos proteicos, como por exemplo, os pães feitos com farinha de amêndoa ou de uma outra oleaginosa. Você também pode consumir ovos pela manhã. Aquela panquequinha de banana com cacau e canela também é bem interessante para você começar o seu dia. Como está a sua quantidade de café? Você precisa tomar muito café para se manter acordada?
Então, digo para você, a partir de agora, diminua um pouco essa quantidade de café. Deixe para tomar café uma vez de manhã e mais uma vez à tarde. Mas o seu querido café, se ele for descafeinado, ele é fonte de fitomelatonina, que vai ajudar na qualidade do seu sono. Então, diante disso, tem um pouquinho de café descafeinado para você tomar no final do dia, na noite, para ajudar a equilibrar esse sono. Capriche nos chás, principalmente naqueles chás que vão fazer ativação daquele neurotransmissor que eu falei no início desse vídeo, o GABA, como por exemplo a folha do maracujá, a lavanda, a valeriana, a melissa, a camomila. Esses chás, quando você toma eles à noite, isso vai te ajudar a ativação de GABA e melhora da qualidade do sono. O que eu vou te falar agora, você pode achar estranho, mas ele é super importante. Evite de comer salada de folhas à noite, isso prejudica um pouco sua digestão. Então, coma mais legumes à noite, isso vai te ajudar muito. Prefira as proteínas de mais fácil digestão, como por exemplo, os ovos, como por exemplo, o peixe. E se você é vegana ou vegetariana, consuma grãos como por exemplo, a quinoa, a lentilha, o grão de bico, fontes de serotonina e fontes de triptofano, que vão te ajudar na melhora da qualidade do seu sono. E quando você for dormir, ao fazer uso desses chás e mesmo assim você perceber que você não está dormindo, isso pode estar relacionado a uma diminuição de melatonina. Então, utilize aquela melatonina que é de ação mais lenta e que você tem uma melatonina fast, que ela é liberada logo em seguida do seu início do sono. Então, toma melatonina mais ou menos 1 hora antes de deitar. Aquela melatonina de ação mais lenta, ela vai ser liberada durante 7 horas e vai te ajudar muito a não acordar entre 2, 3 horas da manhã. Se tudo isso não resolver, converse com o seu ginecologista para ele fazer uns ajustes nos seus hormônios, porque nós precisamos dormir muito bem. Faça essas estratégias que eu te falei e eu tenho certeza que isso vai te ajudar a não acordar mais às 3 da manhã, porque se você ainda está no início da perimenopausa, te digo que no final da perimenopausa, o início da menopausa, pós-menopausa, esses sintomas vêm de uma forma mais agressiva, porque você tem os seus níveis de estrogênio muito baixos. Então, se você conseguir fazer esse controle antes, tudo fica mais fácil. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com pessoas que podem se beneficiar desse assunto. E bora lá! Se você não está me seguindo nesse canal, me siga porque ó, tá assim de conteúdo bom para você.